Olá, boa noite. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a recuperação judicial e, ao decorrer do vídeo, vamos fazer a análise do caso concreto da Oi. Pode passar, Brenda. Aqui está o nome e matrícula do nosso grupo e vamos começar falando sobre o conceito de recuperação judicial. O que é recuperação judicial? O próprio conceito, né, está no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial. A recuperação judicial, a gente pode citar como um processo, né, utilizado pelas empresas para que a empresa não vá à falência. A falência vem a ser aí o último caso, né, da empresa pedir. A gente pode falar que o principal objetivo da recuperação judicial é manter o estímulo à atividade econômica da empresa, cumprindo assim sua função social, que é uma das coisas mais importantes da empresa. Podemos também falar que a recuperação judicial ela tem um objetivo como se fosse um ciclo, que mantendo o estímulo à atividade econômica, ela vai manter, consequentemente, a fonte produtora, né? Vai manter os empregos dos trabalhadores e o interesse dos credores, né? Promovendo assim, como eu havia falado anteriormente, a sua função social, que vem aí a pesar muito na empresa. Pode passar, André. Bom, aqui eu coloquei um print que não vai dar para ver muito porque são muitas empresas, mas aqui é uma grande lista, né, de todos os credores que a Oi tem. Então, a gente pode observar que vai desde a Ordem dos Advogados do Mato Grosso até a açougue. Então, a gente pode perceber que a Oi tem uma vasta lista de credores. Então, tem aí microempresa de serviço odontológico, serviço de gráfica, serviço de reciclagem do lixo, livraria. Então, Eu vou falar um pouquinho agora sobre os requisitos, né, para você poder requerer a recuperação judicial. Então, ele vai estar descrito lá no artigo 48 da Lei 11.101, né, que é a Lei de Recuperação Judicial. E, basicamente, aqui no CAPT, a gente já vai ver o primeiro requisito, que é que a empresa tenha exercido regularmente, por mais de 2 anos, a sua atividade empresária. O que é válido a gente comentar sobre esse requisito é que ela precisa ter exercido continuamente, durante 2 anos, a mesma atividade na mesma área. Se forem áreas diferentes, não vai contar como o primeiro requisito para a recuperação judicial dessa empresa. Então, a gente vai ver aí que a empresa ela não pode ter falido, né? Então, esse requisito ele vem para, de certa forma, dar uma credibilidade, porque uma empresa que já faliu, né, de certa forma, você já vai ter esse olhar diferente. Porém, o próprio legislador vai dizer aí que, mesmo nesse caso, se a empresa tiver quitado todas as suas dívidas, tudo que foi obrigado por ela, em uma sentença transitada em julgado, aí sim ela poderá pedir a recuperação judicial novamente, né? Não pode ter também a empresa obtido a concessão da recuperação judicial há mais de 5 anos, há menos de 5 anos. A gente vai ver que a Oi recentemente requereu novamente um pedido de recuperação judicial. Então, é um tema assim bem controverso para a gente não conseguiu analisar muito bem, pelo fato de a sentença determinativa da recuperação judicial da Oi ter sido somente em 2022. Então, é um tempo, né, da sentença, de fato, até o novo pedido muito curto. Então, fica só essa observação aí. O inciso terceiro vai falar aí um pouco sobre o mesmo tempo, né, para quem obter a recuperação judicial com base no plano especial, que é basicamente para os agricultores, né, os empresários rurais, que antes eram datas diferentes, eram anos diferentes, mas aí a nova lei veio e colocou igual, né? Por fim, o último requisito para poder requerer a recuperação judicial é não ter sido condenado, né, o empresário aos crimes previstos na Lei 11.101, que basicamente são os crimes falimentares, né? A observação que a gente faz é que crimes, por exemplo, do direito penal, que envolvem
direito penal não vão entrar, né, como requisito aí para essa recuperação judicial. O que eu coloquei aqui também, que é válido a gente comentar, é que, de fato, o pedido de recuperação judicial não é personalíssimo, né? O empresário, sim, de fato, vai entrar, porém, outras pessoas, excepcionalmente, podem sim requerer a recuperação judicial dessa empresa. Os cônjuges, os herdeiros, no caso da morte, né, do empresário, e também os sócios, que restarem, né, remanescentes, no caso da morte dele. Eu vou falar um pouco agora também sobre os credores. Em que sentido? A gente sabe que a recuperação judicial não tem réu, né? A própria empresa requisita, então não vai ter réu. Entretanto, diferentemente da falência, né, que a gente vai ver aí uma ordem de pagamento, onde todos os credores vão ser beneficiados em certa ordem, na recuperação judicial não existe essa ordem de pagamento. Por quê? Porque a empresa vai acordar com seus credores a forma como ela pode pagar para poder ir pagando aos poucos. Entretanto, também há alguns credores que não vão ser beneficiados pela recuperação judiciária, que são eles os credores tributários, né? E alguns créditos bancários. Outros, sim, de fato, vão poder receber, porém outros, alguns não vão ser beneficiados. Eu coloquei aqui uma observação também para a gente, que na recuperação extrajudicial, que é um pouco diferente, além desses outros créditos que não vão ser abrangidos, os trabalhistas e os que decorrem de acidente, né, de trabalho também não vão ser abrangidos, salvo se eles tiverem assistência do sindicato, que antes não era vedado de toda forma. E agora, com a reforma dessa lei, se eles tiverem a assistência do sindicato, né, de cada um, eles vão poder, sim, também entrar nessa recuperação extrajudicial. Amiga, teu microfone está mudo. Foi agora? Foi. Gente, eu vou estar falando agora um pouco sobre as constatações prévias do dispositivo. A relação econômica da recuperada Oi, né, sempre foi evidente, pois ela englobava mais de 65 mil credores, com um passivo de mais ou menos 65 milhões. é, o que representava a maior recuperação judicial da América Latina. Até então, nunca tinha tido com tamanho passivos e credores. Devido à grandiosidade do processo, foi preciso ter uma adequação com o procedimento, com os prazos, com cada fase de negociação que estava tendo ali dentro da lei do processual. Do adiantamento ao plano de fundo, foi feita algumas mediações com os credores, para que eles pudessem pagar tudo direitinho. No processo de recuperação, a empresa foi muito prestigiada, porque o Estado, o governo, ele fez de tudo para fortalecer e incentivar, buscar a solução para com que a Oi enfrentasse o problema da crise. Então, o governo, a todo momento, tentou ajudá-los para que tudo fosse resolvido e que eles realmente cumprissem o que eles estavam pedindo ali na recuperação judicial. Com a recuperação caminhando no dispositivo, eles pediram a recuperação, pediram justamente com que tivesse esse tempo para poder pagar aos seus credores, poder reorganizar tudo. E tudo que eles colocaram na petição inicial, falando que iriam fazer, eles cumpriram no devido tempo e tudo regulamentado direitinho, que foi justamente o que fez com que a recuperação fosse encerrada. A Gigante, nesse momento, voltou ao mercado e, inclusive, foi uma das questões que eles trouxeram na inicial para com que eles tivessem esse ajuizamento procedente para eles, é que antes eles eram só realmente com a questão de telefonia, só que hoje eles pegam vários outros aspectos, como tecnologia e várias fibra óptica e várias outras coisas, e isso daria a eles um
um apoio maior para que o judiciário visse que eles tinham inovações e poderiam pagar todas as dívidas que eles tinham. E desse modo, no dispositivo, né, da sentença, da primeira sentença, porque como a colega Danda trouxe no slide anterior, a gente tem duas sentenças, temos a do primeiro e temos a do segundo. O que a gente está trazendo aqui é a do primeiro, então nessa sentença da primeira decisão, ele decidiu que o dispositivo da sentença julgou procedente, né, o magistrado Acó disse que foi declarada e cumprido todas as obrigações que foram assumidas junto ao plano de recuperação que tinha sido homologado por eles, e dessa forma, por eles terem cumprido com tudo, terem feito tudo direitinho, foi encerrado o processo de recuperação judicial e a sociedade ou empresária conseguiu voltar aí e manejar todo os credores e tudo novamente. Porém, com 3 meses depois, ela voltou a pedir novamente. Mas aí já é assunto para outro trabalho nosso. Por fim, é isso que eu tinha a falar. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa apresentação, vou falar um pouco sobre a petição inicial no processo que pede recuperação judicial, né? A gente vê petição inicial quando a gente estuda processo civil de forma geral, né? Mas aqui, como trata de uma lei específica, a gente só vai usar o CPC de forma subsidiária. Quando essa lei não disser alguma coisa, a gente procura o código. E o artigo da Lei de Recuperação Judicial que fala sobre a petição inicial, que traz os requisitos, é o artigo 51. Eu trouxe aqui alguns incisos desse artigo, são vários, não dá para falar de todos devido ao tempo. Mas aqui eu trouxe alguns só para exemplificar que essa lei de recuperação judicial, ela pede que a petição inicial detalhe ao máximo qual é a situação da empresa. O que a empresa tem, o que a empresa deve, quem administra a empresa, quais são os sócios, quais são os bens do sócio, dos administradores, quem são os empregados, com o objetivo de dar maior subsídio para a decisão, né? Para o magistrado decidir, ele precisa conhecer a fundo, de maneira detalhada, a empresa. E aí, esse detalhamento vem na petição inicial. O inciso 1 do artigo 51 dessa lei, ele pede que a petição inicial contenha a exposição das causas concretas que levou a empresa a pedir recuperação judicial. E aqui não cabe a empresa alegar uma causa assim muito abrangente, ou muito abstrata. Ela não pode dizer, por exemplo, que está pedindo recuperação inicial porque a economia vai mal, ou então porque determinado país está em guerra. Tem que ser uma coisa concreta e específica daquela empresa. E tem aí, eu fiz uns recortes da petição inicial do pedido de recuperação da Oi, e ela dedicou um tópico exclusivo para falar dessas razões da crise da viabilidade econômica. E aí ela fez isso num tópico porque é uma exigência da lei que venha essa descrição da situação de crise da empresa. No caso da Oi, por exemplo, ela poderia dizer que entrou em crise porque perdeu muitos clientes para, não sei, digamos que surgiu uma nova tecnologia, e aí essa tecnologia fez os clientes da Oi migrarem para outra empresa. Ela poderia alegar isso, desde que seja uma coisa concreta e específica daquela empresa. Pode passar, por favor, Dana. Outro requisito, né, a relação nominal completa dos credores. E aí tem o recorte da petição inicial, no pedido, né, eles dizem que está em anexo. Então, ou seja, nem sempre tudo vem na petição inicial, pode alguma coisa vir como anexo, né, para instruir essa petição. Outro requisito é relação integral dos empregados, né, e indicar os salários dele, quanto é que deve a eles, quais são as funções, detalhar ao máximo. Lembrando que tem mais requisitos, são mais de 10. Pode passar, por favor, Danda.
E aí, ainda na petição inicial, né, o pedido. O pedido de recuperação judicial, aí a gente volta um pouco o artigo, sai do 51, volta para o 50, que aí ele traz um rol exemplificativo de quais são os meios de recuperação judicial, o que é que a empresa pode pedir na recuperação judicial, né? E aí eu trouxe alguns incisos, né? A empresa pode pedir a concessão de prazo e condições especiais para pagamento, pode pedir alteração do controle societário, pode pedir aumento de capital, redução salarial, né? Então, nessa petição inicial, que ele descreve tudo, qual é que está a situação da empresa da forma mais transparente possível, depois ele vai fazer o pedido, né, como é uma petição inicial, ele vai fazer um pedido do que ele quer, do que ele acha que, qual medida seria necessária para tirar a empresa dessa situação de crise. Pode passar, por favor, Dan. E aí eu trouxe só como exemplo alguns pedidos da petição inicial, né, desse pedido de recuperação judicial da Oi. Pode passar, por favor, Dana. Pessoal, como resultado de toda essa apresentação da Oi, tem-se aqui como uma recuperação e um procedimento que saindo da parte dos artigos da lei e aqui trazendo para vocês uma parte do procedimento em si, do que aconteceu com a Oi. A Oi, como já é de conhecimento, em 2016, ela entra com um pedido de recuperação, sendo um dos maiores da história, envolvendo bilhões de reais, com a sua grande importância no mercado brasileiro. A Oi, ela, nos seus procedimentos, que eu digo procedimento prático, houve suas negociações com os credores e acionistas, e também com vendas de ativos estes que, por certas vezes, não eram essenciais em determinados pontos, como, por exemplo, torres de telefones, entre outros bens ativos. A Oi, com a sua... Assim, uma explicação, o tempo aqui é curto, e de uma maneira explicativa, objetiva, a Oi, ela trouxe no mercado brasileiro a sua grande importância, com a sua recuperação, com a sua grande força. Ela é vista por muitos em estado de recuperação, porém ela tem sua forma de crescer. Agora, como já foi citado logo no começo, por Dandara, nosso colega Dandara, tem um pedido que foi em 19/5/2023, que é um novo pedido de recuperação. Isso só quer dizer o quê? Que é a força da Oi que constantemente ela vem querendo sair dessa crise, porque é uma grande importante para o nosso mercado brasileiro. Pode passar, Dani. Bom, dando prosseguimento e já finalizando nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da margem lucrativa da Oi, né? Diante desse processo de recuperação, como foi explicado aqui com os meus colegas, a Oi ela teve dois processos de recuperação judicial. O primeiro encerrado em 2022 e o segundo iniciado em 2023. Esse novo pedido em 2023 de recuperação judicial, ele trouxe em seu relatório anual, que, só para explicar aqui basicamente o que é um relatório anual, é onde a empresa coloca tudo aquilo que foi adquirido, tudo aquilo que foi vendido, todas as formas de trabalho, toda a legislação interna da empresa, tudo é colocado no seu relatório anual e isso tem que ser atualizado realmente, como o próprio nome diz, ano a ano. Então, em comparação a 2022, a empresa ela teve uma melhoria, o que deu a entender que a recuperação judicial está sendo positiva. No entanto, ela ainda teve um prejuízo. E esse prejuízo, como está aí nos dados, foi de cerca de 12,7%,
nesse terceiro trimestre de 2023. E uma das principais alegações do relatório anual deles é que isso é devido pela baixa no uso de telefones fixos, que era um dos principais recursos utilizados pela população que aderiu aos planos da Oi. E atualmente isso é um recurso que quase não se usa mais, que é raro de se ver, na verdade. E aí esse prejuízo ficou em cerca de 2 bilhões 830 milhões de reais. Então foi um prejuízo grande, mas em comparação a 2022 foi uma baixa positiva para eles, porque eles viram que realmente aquilo que eles estavam investindo em tecnologia, em mudança de pacotes, e a forma que implementaram novas estratégias de ganho deu uma boa margem de lucro em comparação ao ano passado. E isso foi extremamente importante para que eles tivessem a noção que essa recuperação judicial, pelo menos a segunda, que é a de 2023, está realmente, de fato, colocando eles numa posição de melhoria. Diante dos credores, eles estão novamente ganhando aí, credibilidade, porque diante de tudo o que estava acontecendo, todo mundo pensou que a Oi ia chegar à falência. Só que com o novo pedido de recuperação judicial, eles conseguiram fazer com que a empresa ganhasse novamente renome e conseguisse credibilidade com os credores, fazendo com que eles tivessem essa melhoria de um ano para o outro. E aí o percentual deles de melhoria, visando 2023 para 2024, é que cerca de 15%, 15,6% para ser mais exata, de melhoria de um trimestre para o outro. E é isso. Aqui estamos finalizando nossa apresentação. E desde já agradecemos a atenção, professora Renata. Um cheiro para a senhora, boas férias.